A paz do nosso Salvador Yahshua, é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, eu já estou com uns dias aí sem gravar, né? Devido à nossa vida corrida que nós temos, mas eu tirei um tempinho nesta noite, hoje é 13, domingão, para gravar um vídeo curto, mas eu creio que vai edificar a vida daqueles que querem ter um compromisso com Mashiach. Eu quero falar um pouco a respeito de Felipe e Eunuco, aqui em Atos capítulo 8. Olha o que diz, Atos 8, do verso 26 a prosseguir. Eu estou usando aqui a Bíblia arqueológica. O anjo de Ial disse a Felipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todo o tesouro de Candace, rainha dos etíopes. Este homem vieram a Jerusalém para adorar o Criador. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim, convidou Felipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo, diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca, ou a sua boca. Em sua humilhação foi privada de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe começou com aquela passagem das Escrituras, ou da Escritura, anunciar as boas novas de Yahshua. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Eunuco disse: olha aqui, a água que impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Yahshua ungido é o Filho do Criador. E assim desceu, e assim deu ordem para a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceu a água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o espírito de Ial arrebatou a Filipe. Repetidamente, eunuco não viu mais, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregando o evangelho em toda a cidade pela qual passava. Esse texto, irmãos, de Atos capítulo 8, é um texto maravilhoso, porque nós vemos, né, dentro desse texto, o que é que nós conseguimos absorver de maravilhoso nessa história real de Felipe e Eunuco. Observe que o Criador, na sua onipotência, onipresença e onisciência, viu que Eunuco tinha regressado de Jerusalém, lendo o profeta Isaías 53.
Ele estava lendo o profeta Isaías 53. Provavelmente a mensagem que foi ministrada lá no templo em Jerusalém deve ter sido Isaías 53. Mas ele não teve um entendimento, voltou lendo o profeta Isaías, né? Voltou lendo o profeta Isaías sem entendê-la, sem entender. Mas o Criador, irmão, Yahweh, na sua onisciência, ele viu como era que estava o coração daquele homem, lutando para compreender a Escritura, para entender aquilo a qual ele ouviu lá em Jerusalém. Assim eu creio. Observe que Filipe obedece à ordem do anjo de Yahweh. E quando Filipe se aproxima, o eunuco não está lendo no íntimo, ele está lendo o texto, ele está lendo o profeta Isaías em voz alta. A arqueológica mostra isso. E até em outras Bíblias também mostra, porque Filipe pergunta para ele, entende tu o que lê? Ora, Filipe está no chão, ele está na carruagem. Como que Filipe estava sabendo que ele estava lendo o profeta Isaías? Ele estava falando, ele estava lendo em voz alta. Após ele ler o livro do profeta em voz alta, Filipe pergunta para ele, você entende o que está lendo? Ele diz, como poderei entender se não tem quem me explique ou quem me ensine? E rogou a Filipe que se assentasse no carro, né, e explicasse. Naquela passagem de Isaías 53, Filipe começa a anunciar o quê? O novo nascimento. O novo nascimento, as boas novas do reino de Yahweh, as boas novas do Mashiach. Filipe começa a anunciar dentro do profeta Isaías 53 o que? O novo nascimento, a boas novas do evangelho, o nascer de novo. E observe que eunuco faz uma pergunta para ele. O profeta aqui está falando de si próprio ou de uma outra pessoa? Você notou que a maioria das pessoas inteligente faz pergunta? Meu irmão, todas as pessoas inteligentes, ela faz pergunta. Se ela faz pergunta é porque elas querem uma resposta. E você notou que quando as perguntas são maravilhosas, quando as perguntas são boas, quando as perguntas são importantes, você notou que as respostas também são muito importantes, que a resposta, talvez a pessoa faz uma pergunta porque quer tomar uma decisão e ele quer ouvir uma resposta. Talvez a pessoa faz uma pergunta porque quer resolver uma situação, porque ele quer uma resposta para que ele possa aplicar, né, dentro daquela situação, aquilo a qual ele está perguntando. E quando ele faz a pergunta para Filipe, perguntando se o profeta estava falando de si próprio ou de uma outra pessoa, Filipe, dentro daquelas escrituras, anuncia quem? O Mashiach. Observe que aqui não mostra para nós que Filipe estava pregando o nascer de novo, o morrer para o mundo e nascer para Cristo. Filipe, aqui não mostra que Filipe estava pregando sobre o sepultamento da velha criatura e o surgimento da nova criatura. Mas eunuco entendeu a mensagem que Filipe explicou dentro do profeta Isaías a respeito de Atos, de Marcos, ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então Filipe falou a respeito do novo nascimento. Quando ele vê a água, quando ele vê aquela água, ele diz, aí está a água que impede que eu seja batizado. Filipe diz o quê? É lícito, é permitido se você crê de todo o coração. O que é que ele diz? Eu creio que Yahshua, ungido, é filho do Criador. E Filipe, sendo um diácono, foi lá e batizou o eunuco. Jubiloso, continuou o seu caminho.
a sua trajetória. Quer dizer, um homem importante, um homem que estava sobre uma responsabilidade, que era tomar conta de todo o tesouro da rainha dos etíopes. Um homem importante regressava de Jerusalém sem entender a mensagem do novo nascimento, a boas novas do reino do Criador, mas ele tinha o quê? Ele tinha a sede, ele tinha vontade de querer saber a verdade. E o Criador, conhecendo tudo isso no coração de Eunuco, foi lá e enviou o seu servo para trazer a mensagem da salvação. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, irmãos, é que nós não sabemos nada. Nós sabemos pouco. Mas o pouco que nós sabemos, eu acho que tem uma importância muito grande. Porque nós não precisamos de muitas coisas para pregar boas novas, não, meus irmãos. Nós não precisamos de muitas coisas para pregar as boas novas. Nessa reta final, é importante a igreja do Mashiach estar unida. Quando eu falo da igreja universal, eu não estou falando de uma placa, nenhuma denominação, nenhum sistema. Eu estou falando de uma igreja que está alicerçada no Mashiach. Uma igreja que tem o Mashiach como a pedra fundamental. É essa que eu estou falando. Eu estou falando de uma igreja que reconhece a autoridade do Mashiach, a autoridade das Escrituras. É dessa que eu estou falando. E essa igreja, nessa reta final, ela tem que estar unida sim, em todas as áreas. Hoje, irmãos, o circo está se fechando de uma forma tão grande que não resta mais tempo para pessoas ficar com discórdia por causa disso, por causa daquilo, por causa da lei, por causa da graça, por causa de nome, por causa disso. Não há mais tempo para isso. Hoje o tempo é pregar-se o arrependimento. Hoje o tempo é pregar que o Mashiach vai voltar sim e que a igreja passará pela grande tribulação. É mostrar que nós temos que estar preparados contra as astúcias ciladas do adversário. O adversário, ele é espírito e ele quer fazer o quê? Desbaratinar a igreja. Mas se a igreja tiver unânime como a igreja primitiva, entendeu? Sem briga, sem encrenca, sem discórdia, vai acontecer o avivamento. Eu falei em outros vídeos do meu simples canal que o avivamento vai começar pelo Brasil, e vai sim começar pelo Brasil. O avivamento de Joel capítulo 2. A segunda chuva, a primeira foi nos dias dos apóstolos, mas a segunda chuva, que é a seródia, vai ser para os nossos dias. Nós somos os últimos contratados. Lembra do trabalhador? Um trabalhou um dia inteiro, outro trabalhou só meia hora, outro trabalhou. Nós somos o último. Nós somos aqueles que trabalhou uma hora só. Nós somos a última geração. Nós somos a última geração. Eu tenho certeza que se a igreja entender o que significa uma rede lançada ao mar, apanhando todo tipo de peixe, e quem faz a escolha dos peixes é o dono da rede, a igreja vai começar a viver o sobrenatural do Criador. Agora, se a igreja não entender que querer fazer a escolha dos peixes, sem ser o dono da rede, vai ter problema. Vai ter problema lá na frente. Por que vai ter problema lá na frente? Porque a Bíblia deixa bem claro no livro de Tiago, capítulo 4, e o versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa é a última hora. É o tempo de nós se despertar. É o tempo do povo se despertar e começar a anunciar as boas novas e que a igreja passará pela grande tribulação. Muitas pessoas ainda não compreenderam. O profeta Daniel deixa bem claro no capítulo 12, versículo 10. Nenhum dos ímpios ia entender essas coisas. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, categoricamente no capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 4, ali vocês podem ver que ele diz, né,
que quando houver paz e segurança, então virá repentina destruição, como da mulher de parto ou da parturiente, de modo nenhum escaparão. No versículo 4, lá diz: mas vós, irmão, não esteja em treva, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Está em treva? Tá fora do Machia. Machia é luz, entendeu? Todo aquele que é da verdade vem para a luz. Todo aquele que é do Criador ouve o Machia, entendeu? Essa é a hora. Essa é a hora de despertarmos do sono. Observe que em Lucas capítulo 18, versículo 8, o próprio Machia diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Por quê? Porque a igreja está distraída com tantas coisas que não ia entender a vinda do Machia. Infelizmente, algumas pessoas não querem compreender, porque não faz pergunta como Filipe, como eunuco, não faz pergunta. E também não faz pergunta como Filipe. Você está entendendo o que você está lendo? Se eu fizer uma pergunta, talvez, eu não sei como é que a resposta de algumas pessoas, as pessoas que estão dentro de um sistema, se eu fizer uma pergunta, vem cá, o Criador, seria essas perguntas minhas, simples, né? Será que o Criador está tendo prazer em ver você tomar seu banho, colocar seu perfume, sua roupa e ir para um templo religioso? Chega lá, você ficar pulando, caindo no chão, pulando, caindo no chão, e todo mundo ali dentro gritando. Paulo fala sobre a gritaria, hein? E todo mundo ali gritando. Aí na quarta a mesma coisa, na sexta a mesma coisa, no sábado a mesma coisa, no domingo a mesma coisa, e você não crescer em graça e em conhecimento, e você não crescer naquele que é o cabeça, que é Cristo. O que é que vai adiantar isso aí? Vai adiantar você estar dentro de um sistema religioso, pulando, gritando e falando aquilo que as Escrituras não estão revelando, e profetizando aquilo que as Escrituras não estão revelando, e você acha que está agradando ao Criador porque você tem um terno, porque você põe uma Bíblia debaixo do braço, porque você tem um cargo, porque você tem uma denominação, porque você registrou uma placa de uma igreja, de uma denominação. Aí você acha que você está agradando o Criador com essas coisas? Hã? Meu irmão, pessoas sábias faz pergunta, pessoas inteligentes faz pergunta, pessoas sábias pesquisa, pessoas sábias, inteligentes pesquisa. Pedro não tinha formação acadêmica, não tinha, mas ele tinha sua formação na lei de Moisés. Pedro, os discípulos, homens pescadores, tinha pouco estudo, entendeu? Mas no dia de Pentecostes, escute isso aqui, no dia de Pentecostes, quando estava reunida ali muita gente em Jerusalém, homens culto, sacerdote, tantas pessoas culta, fina, quando o Criador derramou ali o Espírito, entendeu? Sobre o seu povo, o Ruach Kadosh sobre o seu povo, aquele vento maravilhoso, eles começaram a ter o dom de língua de nação e começaram a falar em outras línguas, língua de nação, entendeu? Língua de nação. Eles disseram: olha, nós estamos vendo, esses homens não são todos galileus, porque nós estamos ouvindo falar da maravilha do Criador na nossa própria língua materna. Entendeu? Mas depois veio o quê? Depois ele diz: olha, esses homens aí estão bêbados. Por quê? Porque veio línguas repartidas como que de fogo. Como que de fogo. E a língua repartida como que de fogo, aí eles dizem o quê? Aí agora estão bêbados. Estão bêbados. Porque você notou como é que um bêbado, ele abre a boca, você notou como são as palavras dele? As palavras ficam sem entender. Fica sem nós entender. Então, meus irmãos, eu creio sim, os dons é para a igreja. É para a igreja. Mas a igreja não pode breganhar com os dons que na realidade não é dela. Os dons é para ela, mas os dons é do Criador. E dom não salva ninguém. Dom não salva ninguém. Mas
A caridade é maravilhosa. A caridade, ela é maravilhosa. Por isso que o Mashiach nos ensinou, né? Amar até os nossos inimigos. Amar até os nossos inimigos. Se os nossos inimigos quiserem que a gente vá em uma milha, chama ele, vai duas com ele. Vai duas com ele. É assim que as escrituras nos revelam. Então, para finalizar, Eunuco era um homem muito inteligente. Primeiro, estava preocupado com o que leu, queria entendê-la. Segundo, faz pergunta. E terceiro, ele chama uma pessoa para sentar no carro dele. Ele chama uma pessoa para sentar no carro dele sem ele mesmo conhecer. Entendeu? Mas ele estava preocupado em querer descobrir o quê? A verdade. Faça como Eunuco, faça pergunta. Faça perguntas certas, perguntas inteligentes, que você vai ter resposta correta e resposta que pode transformar a sua vida. Essas são as palavras desse humilde servo de Ial que eu deixo nesse dia 13 para cada um de vocês. Que a graça do nosso Salvador Yahshua possa nos preencher dia após dia, porque os dias são maus.